Bom, nossos pontos já tá materializado, a gente já fez o planejamento aqui do que a gente vai, do nosso caminhamento, da nossa poligonal. Já instalei meu prisma lá na ré. Se você puder ver lá, o nosso prisma já está na nossa referência. A gente está utilizando uma referência em campo, né? Não estamos utilizando nem para o norte, nem para alguma outra referência, né? Estamos materializando essa referência em campo. Você pode optar como que você quer utilizar essa referência. E agora a gente vai instalar o tripé aqui com o equipamento. Eu vou te dar algumas dicas do que eu faço para fazer essa instalação. Fizemos o croquis já, então estamos no esquema aqui para dar início aí na nossa configuração, na nossa primeira configuração. Nós estamos no E1, vamos dar uma ré no E0 e a gente pode fazer o nosso levantamento a partir dessa configuração. Depois vamos jogar um avante, vamos fazer esse caminhamento. Então vamos lá, ó. Esse aqui é um tripé de topografia convencional. Tem vários tipos de tripé no sentido de abrir as pernas dele aqui, mas basicamente eles são idênticos aí, tá? Eles têm um pino de centro que eu vou mostrar aqui para você. Vou soltar a fivelinha aqui e como que eu faço a primeira instalação assim do tripé? Isso daqui é prática minha, tá? É eu que adotei isso daqui para mim na minha rotina, que eu fui praticando e acabou ficando ágil para mim. Você pode fazer do jeito que você quiser, que eu vou mostrar aqui. Eu primeiro abro as pernas do tripé, deixo elas soltas. Tem uns que tem umas aletas aqui que você pode destravar também, que a ideia é deixar ela solta, que aí eu ergo ela na altura do meu queixo, exatamente na altura do meu queixo. Aí eu venho, travo as borboletas novamente. Por que eu meço da altura do meu queixo? Porque a hora que eu abro o tripé, a hora que eu faço a abertura dele aqui e instalo a estação total aqui em cima, ele fica de uma altura legal, que não me deixa corcunda nem muito na ponta do pé, porque senão a gente vai cansar executando o nosso trabalho. Aí o que eu faço aqui? Eu tento alinhar o máximo possível esse centro da base aqui do tripé com o nosso ponto E1 que está aqui embaixo no pé, tá? Eu tento alinhar o máximo possível, mas eu vou te dar uma dica aqui de você localizar esse bico do prego aqui rapidamente. Porque qual que é a ideia? Quando a estação total está aqui em cima, a gente vai visualizar pelo prumo óptico, tem que encaixar a estação no biquinho do prego, tá? Então a primeira coisa que eu faço é isso. Aí eu dou uma travadinha aqui em uma das pernas, qualquer uma, tá? Para deixar essas outras aqui mais soltas, para a gente poder manipular elas. Então eu deixo mais próximo aqui, que agora eu vou colocar a estação total nesse pino de centro aqui, que é uma rosca, que a gente vai rosquear a estação para ficar segura aqui. Vou pegar aqui então a nossa estação total. A gente vai trabalhar com a estação total Ruide RQS. A gente vai encaixar ela lá. E a estação total, ela tem a base nivelante que permite que a gente trave na rosca de centro aqui, nessa rosca, tá? E uma dica legal, acho que eu já até falei, mas para você conhecer a idade da estação total, como que ela tá, se ela foi muito utilizada, você dá uma olhada nessa base aqui, ó, da base nivelante mesmo. Se ela tá muito arriscada, é uma estação muito usada. Se ela tá zerada, igual essa daqui, que tá até com os adesivos ainda, ela tá zero bala mesmo. Então vamos colocar ela aqui. Eu ergo um pouquinho o pino, coincido com a rosca aqui da estação, sento ela na base aqui, ó, sempre segurando aqui em cima, ó, no suporte, no apoio. Não solta enquanto não estiver firme, tá? Aí eu rosqueei tudo, só que eu vou dar uma ajustada. Eu não rosqueei, não apertei, porque daí eu vou deixar ele solto, eu vou deixar ele no centro aqui, ó. O que é o centro? É a base nivelante da estação com a base do tripé aqui. Percebe que tem eles têm que coincidir. Agora eu vou rosquear até o final. Agora qual que é o próximo passo? A primeira perna do tripé, que eu escolhi como a minha perna que eu adotei, como eu te falei, é o que eu faço. Você pode adaptar do jeito que você achar melhor, não tem regra. A regra é deixar a estação coincidindo com o prego e nivelado aqui as bolhas, tá? Essa é a regra, esse é o objetivo final. Então esse passo a passo aqui que eu te falei da altura do queixo, você vai ver se encaixa para você. Você vai ver se é melhor você travar a primeira perna ou não, você que vai avaliar. Travei a primeira perna, eu vou dar uma olhada aqui no prumo óptico, porque eu tenho que coincidir a estação total com o prego. Aqui dentro ele tem uma mira, tem um fio de retículo aqui também, igual na luneta. Eu vou tentar te mostrar, vou falar para o Matheus te mostrar uma foto aqui, para você ver como é que fica essa mira, quando está visada para o prego, para você ter noção. Eu olho aqui, eu tenho que enxergar o prego, só que normalmente, quando a gente instala a primeira vez, fica deslocado. Então a gente tem que fazer um macete aqui, eu coloco o pé, o bico do meu pé em cima do prego. Aí eu vou, como a primeira perna está travada lá, eu vou erguer essas duas pernas de trás, porque eu tenho mais mobilidade aqui. Eu vou olhar agora no prumo óptico para mim tentar localizar. Eu já localizei meu pé. O pé é a referência melhor porque facilita, você enxerga a sua perna ou não. Eu enxerguei o prego,
e tô mirando no prego agora nesse momento. Qualquer pessoa que enxergar aqui vai ver o prego, só que não acabou ainda não, estamos só no começo. O que eu tenho que fazer? Primeiro ponto é enxergar o prego e coincidir aqui a estação total. Ela tá desnivelada aqui agora. Não sei se dá para você perceber, mas ela fica desnivelada. A gente tem que nivelar primeiramente essa bolha redondinha que tá aqui do lado. Dá uma olhada aqui para você ver. E a gente nivela ela pelas pernas do tripé. A gente solta as borboletas, tá vendo que ela tá deslocada? A gente tem que nivelar isso daqui pela perna do tripé, porque a gente vai nivelar essa base aqui. Daí a gente pode correr a estação total aqui por cima, caso precise. Eu vou ajustar a bolha, eu solto a perna do tripé, eu seguro aqui na lateral, ó, e com o dedão eu seguro em cima do tripé, porque eu tenho mais mobilidade, ó. Eu seguro primeiro, né? Aí eu destravo, porque senão ela vai correr para baixo. Daí eu vou soltar e vou olhando aqui na bolha ao mesmo tempo. Eu vou soltar elas. Isso daqui é prática, tá? Você pode assistir 150 vídeos de como instalar um tripé da estação total, como nivelar a estação total. Você pode assistir tudo isso, mas você só vai aprender fazendo, tá? Eu tô segurando da mesma maneira, os 4 dedos na base aqui e o dedão em cima, tá? E agora eu posso subir, ó, ou descer, que daí ela não dá um tranco, né? Tô olhando a bolha ali. E vou travar aqui de novo. Agora eu vou chegar, dar uma olhada na bolha aqui, ó. Vou fazer de novo a última perna, provavelmente. Como a bolha tá pra lá, eu vou subir essa perna aqui, ó. Ó, já não precisa zerar 100%, porque depois nos calantes a gente vai fazer a gente vai aproximar ainda mais. Então, ó, tá dentro do círculo, essa é a ideia, para a gente nivelar essa base aqui do tripé. Porque se eu precisar soltar aqui o pino para movimentar ela, eu posso fazer isso agora. Por quê? Como eu movimentei, provavelmente ela saiu da coincidência do prego aqui. Então eu vou olhar de novo no prumo óptico. Ele saiu só um pouquinho do prego, da mira, né, que está aqui dentro do prumo óptico. Se você tivesse um prumo laser na estação total, que algumas tem, ele iria estar dando esse laser lá embaixo, é mais fácil para você enxergar. Eu vou soltar um pouquinho aqui, só para ela ficar frouxa, um pouco folgada, e eu vou mover aqui na base nivelante para coincidir exatamente com o prego. Agora eu aproximei. A estação total não pode sair da base, ela não pode ficar sobreposta dessa base do tripé, tá? Senão vai ficar imprecisa, ela tem que ficar dentro da base do tripé, não pode sair. Se sair, você tem que fazer de novo, é melhor fazer de novo, tá? Então, ó, nivelei, vou dar uma pisada aqui só para tirar alguma sujeira, alguma coisa. E vou dar uma verificada aqui novamente, ó. Qualquer um que olhar aqui tem que ver o prego lá embaixo com a mira, tá? E aí se você ver a bolha, ela não saiu muito do lugar. Agora a gente vai ajustar nos calantes, que você vai ver que vai ficar mais coerente ainda essa bolha, vai ficar mais legal ainda. Então o que eu vou fazer? Agora a gente instalou o tripé, nivelamos essa primeira bolha. Esse é o primeiro passo, independente da forma que você fizer. O objetivo desse primeiro passo é nivelar essa bolha aqui e coincidir com o prego, lógico, né? Tem que estar coincidindo com o prego lá. Agora a gente vai nivelar os calantes para nivelar essa bolha cilíndrica, que é essa bolha horizontal aqui. Se você ver, ela está deslocada, a gente tem que trazer ela para o centro também. Como que faz isso? Através dos calantes. E aí, para a gente fazer isso, a gente alinha o display da estação total, a parte de trás dela. Como que eu sei que é a parte de trás? Porque os botões de chamada estão para trás aqui, voltadas para mim. Então você alinha o display com 2 calantes aqui, um dos calantes vai ficar para frente, tá vendo? Então a gente vai mexer nesses 2 calantes de trás e o movimento deles são iguais, idênticos. Se eu movimentar os calantes para dentro, eu tenho que mover os 2 para dentro. Se eu for mover para fora, eu vou mover os 2 para fora. Isso daqui é prática, tá? Eu sei que tá para cá, então eu vou mover para dentro, que ele vai trazer a bolha para o meio. Dá uma olhada aqui, não sei se vai dar para você ver. Eu vou mexer o calante e você vai dar uma olhada na bolha também, ó, que eu tô trazendo ela para o centro. É bem preciso, tem que ser bem devagarinho para você poder encaixar, ó, esses 2 riscos maiores. Ó, ela tá no centro, tá vendo? Agora qual que é o próximo passo? Nivelou aqui com esses 2 calantes, eu vou girar a estação 90 graus. Dá uma olhada aqui. Girei ela 90 graus e alinhei com esses outros 2 displays aqui. O display com esses outros 2 calantes. Só que eu mexi nesses 2. Eu não vou mais mexer neles. Eu só vou mexer no da frente aqui agora. A bolha tá um pouquinho deslocada. Pode ser que ela fique bastante, depende de como tá. Agora eu vou rodar o calante, só o calante da frente aqui, que eu não tinha mexido nele ainda. Pra gente ajustar, ó. Ajustou. Aqui tá nivelado.
a bolha cilíndrica. Agora, se eu rodar ela 360 graus, se eu girar ela, essa é a ideia. Se eu girar ela, ela tem que ficar com a bolha cilíndrica no lugar. Dá uma olhada aqui nas duas bolhas. Essa é a ideia, esse é o objetivo final, não importa o jeito que você faça. A bolha cilíndrica tá redondinha no lugar, independente se estiver girando, e a bolha redonda, a outra bolha aqui também está no local correto. É isso que a gente tem que fazer. Agora eu vou dar uma olhada novamente, conferir se não saiu do lugar, está em cima do preguinho. Se saiu, você pode mexer um pouquinho aqui, e aí provavelmente tem que mexer um pouquinho na bolha também. O passo a passo é esse: visa o prego, ajusta a base, nivela a bolha da base nivelante aqui, que é a bolha redonda, nivela a base cilíndrica. Você está com a sua estação aferida aqui, você está com a sua estação nivelada para você começar o seu trabalho. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos dar início então à nossa poligonal fechada na prática. Nós estamos aqui já com a nossa estação total nivelada, já está no esquema, simplesmente para a gente ligar, configurar a estação total, configurar a obra e dar início. E você percebe que a gente teve uma alteração aqui no vídeo, a gente teve que refazer esse vídeo posteriormente, porque deu um probleminha. Então a gente vai começar agora exatamente da onde a gente parou, porque tudo que eu mostrei para você antes desse vídeo é exatamente o que a gente vai fazer em todos os passos, todos os momentos que a gente for instalar a estação. Colocar o tripé, no meu caso aqui eu te dei a dica de erguer na altura do queixo, porque te dá uma boa altura. Olha só como que fica legal, fica aqui exatamente na altura do meu olho, só que você não pode abrir muito as pernas, né, no momento que você for instalar. Você tem que encontrar o jeito que fica melhor para você trabalhar no seu dia a dia, como que você encontra facilidade. Meu prisma já está na nossa ré, lá no fundo, lá é o E0, aqui é o E1, nós vamos dar uma avante no E2, a gente vai percorrer, fazer todo esse percurso que é a nossa poligonal fechada. Fica aqui até o final, que eu tenho certeza que eu vou conseguir te mostrar coisa nova. Nesse momento eu vou ligar a estação total, então, porque ela já está nivelada, já está com a bolha redondinha, nós estamos com o tripé nivelado. Se qualquer pessoa que olhar no prumo óptico aqui, ela tem que enxergar o prego lá embaixo, tem que estar exatamente em cima do prego, porque é isso que dá a nossa precisão dos nossos pontos de apoio. Inclusive a gente vai conseguir conferir isso. Liguei minha estação total. Primeira coisa que eu faço, se eu não tiver feito isso no escritório, é eu criar uma obra para a gente dar início ao nosso trabalho. A gente está iniciando aqui, ó, ponto zero, tá? E a gente vai dar início na poligonal, coletando pontos irradiados ao mesmo tempo. Como que eu crio uma obra? Eu venho aqui em menu, eu venho aqui na opção Job, vou apertar Enter, e aí eu venho aqui no botão novo, apertando MSR1. Aqui sim eu dou um nome para ele, então eu vou escrever Poli. Vou escrever PE de poligonal 1. Aí deixa eu apertar Backscape aqui, Mode 1, Pol 1. Ok, criei minha obra, já está criada. Agora o próximo passo é a gente configurar a nossa estação total. Aqui a gente vai dar um ponto inicial aqui arbitrário, tá? Você pode dar o ponto arbitrário que você quiser. Se você tivesse as coordenadas dele em topográfica local, você poderia inserir. Nesse momento eu vou apertar o botão 7 para me configurar a estação. A gente já viu tudo isso passo a passo, quando configura todas elas no escritório, né? Então a gente está utilizando agora na prática. Vou entrar aqui coordenada conhecida e eu vou entrar com uma coordenada aqui que eu vou arbitrar. Vou chamar aqui o meu ponto de E1, tá? Nesse momento, configurei aqui, vou apertar Enter. Ele me pergunta as coordenadas da minha estação. Se eu tivesse com elas na memória, ele já iria buscar automaticamente. Como é o nosso primeiro ponto e eu não tenho nenhuma prancheta em mãos com as coordenadas, eu vou inserir elas manualmente aqui. Então eu vou arbitrar aqui com 250 mil, 150 mil e 100, tá? Essa é a minha coordenada norte, este e z. Por que eu arbitro assim? Porque se você assistir a aula do Pablo, a aula teórica de coordenadas arbitrárias, ele vai te explicar exatamente por que a gente dá esse ponto de partida. Eu vou deixar para ele explicar isso, vai estar numa aula complementar aqui embaixo, tá bom? 250 mil, 150 mil, você sempre vai ver eu configurando, ou às vezes alternando aqui essas coordenadas, mas a gente está arbitrando, tá bom? Nesse momento, então, arbitrar, se você procurar no dicionário, arbitrar é você que vai escolher, você que escolhe então nesse momento. Vou apertar Enter, ele me pergunta a descrição aqui desse ponto, eu vou colocar aqui ET de estação total. Vou apertar Mode, ET de estação total, que é a descrição. Ele está me perguntando qual que é a altura do instrumento, ó. ST, nome da estação, Total Station. Aí, a altura do instrumento, 1630 está aqui, mas eu vou rotacionar minha estação aqui para o lado, vou pegar a trena e vou medir até a marquinha de centro aqui, ó, para a gente poder conferir exatamente essa altura da estação. E aqui, ó, essa ponta, ela tem que estar ou na cabeça do marco ou na cabeça do prego. O que você tem que pensar? Se alguém vir com um bastão aqui, seja de RTK, GPS ou prisma, onde estiver em cima é onde você tem que estar com a trena, tá bom? Essa é a altura ideal.
correta, né? Colocou lá na cabeça do prego. Tem até umas trenas que tem imã na ponta, que fica bem mais fácil para juntar no prego, ó. E eu venho na marca de centro, 1651 essa altura aqui. Agora eu vou inserir aqui na altura do instrumento, 1651. Aperto o Enter, estação gravada, né? Que hoje a gente configurou a estação, ele já me pergunta quem que é minha ré. Ele abre essa tela nova aqui, perguntando se eu tenho a coordenada XYZ, ou se eu não tenho, eu vou apertar ANG. Então ele te dá essas duas opções, 1 ou 2. Se eu tenho a coordenada em mãos da minha ré, eu vou vir por XYZ, eu vou ter que inserir ela manualmente. Ou se eu tivesse na memória da minha estação total, também iria vir em XYZ, porque ela estaria aqui. Como eu não tenho a coordenada da minha ré, eu vou vir na opção 2. Então sempre que você não tiver a sua ré, a coordenada da sua ré, você vem na opção ANG, tá? Apertou Enter, ele me fala aqui, ó, insira ré. Então ele já começa a configurar a nossa referência em campo. Lembrando que eu estou utilizando uma referência materializada em campo, com um preguinho lá. Você teria a opção também de usar uma referência apontada para o norte, ou através de uma referência que você saiba que não vai sair, seja uma torre de alta tensão, um poste, uma antena. Muita gente usa ainda dessa maneira, porque você sabe que não vai sair. Se você voltar aqui qualquer dia, você tem ela ainda para você se referenciar. A desvantagem de utilizar materializado igual a gente está fazendo, pode ser que alguém venha fazer uma reforma aqui nessa calçada e arranca nosso ponto de apoio, ou pinta, a gente não enxerga mais. Aí se a gente tiver que fazer um complemento, fazer uma locação, a gente não vai achar, né, nesse caso. Mas eu prefiro deixar materializado, tá bom? Vai de cada um, sei que vai optar. Nesse momento, ele está me perguntando quem que é a minha ré, e eu vou configurar ela dando o nome aqui de E0, que foi conforme o nosso planejamento, né? A gente planejou isso. Vou aqui E0, alternando em mode aqui entre números e letras, E0, e aí ele me pergunta qual que é o azimuth daquela ré. Eu vou colocar que a minha ré é o 0, porque a gente está zerando a nossa ré. Vou apertar Enter e ele está me perguntando qual que é a altura do prisma que eu estou utilizando lá. Galera, esse é um ponto muito importante. Eu até sugeri num vídeo anterior que você meça sempre a altura do seu prisma, porque muitas vezes a gente confia na graduação e muitas vezes a graduação não está correta, às vezes o prisma está com uma diferença, você não percebeu. Então sempre meça para você poder configurar corretamente e não dar diferença na altimetria dos seus trabalhos, para que fique correto sempre, tá? Então eu vou colocar aqui a altura do prisma, eu já tinha medido, deu 1486 e lá na graduação está marcando 1500, então eu medi, deu 14 centímetros de diferença, 14 milímetros, né, de diferença. Então já vai somando aí, pode ser que dê um erro futuramente. Então coloquei aqui 1486, vou apertar Enter. Nesse momento ele pede para mim visar a minha ré. Até agora eu só configurei, só informei para a estação quem que é a minha ré. Agora eu vou visar, que eu vou medir ela. E sempre que for esses pontos de ré, esses pontos de vante, esses pontos de referência, sempre visa o pé do prisma primeiro. Porque quando você visa o pé, você trava a horizontal e aí você só sobe a vertical, sem mexer na horizontal. Você consegue ver se o seu auxiliar está bambeando, se não está, se está certo, se não tá. E muitas vezes a gente consegue enxergar o prego também, ou o marco. Você consegue ver se você subir lá, se o seu auxiliar tá com ponto fora. Você consegue identificar isso secretamente com a luneta aí da estação. Eu vou rotacionar agora, eu vou apontar para o pé do meu prisma. Primeiro eu aponto para o pé. Primeiro eu vou localizar o meu prisma pela alça de mira. Ela tem a alça de mira em cima, tem a mira aqui em cima e tem a mira embaixo. Se eu não consigo enxergar em cima, eu vou olhar por baixo para mim referenciar primeiro o prisma, sem olhar na luneta, porque é difícil de procurar na luneta. Então eu procuro o prisma primeiro por aqui. Dá uma olhada aqui se você consegue enxergar. Deixa eu só apontar para o prisma. A mira tem um triangulinho que a gente coincide com o tripé. Isso, ó, a gente coincide o triângulozinho com o tripé para que a gente possa se referenciar primeiro antes de colocar o olho na luneta, porque quando você coloca o olho na luneta é difícil de você achar o seu auxiliar e pela mira aqui é mais fácil. Quando você bate ali, ele está muito próximo. Então agora nesse momento eu viso o pé do meu bastão, visei o pé. Agora eu não mexo mais na horizontal, eu solto aqui a vertical e eu começo a subir ela aqui. Eu solto ela, ou senão eu venho ajustando fino aqui, ó. Até subir lá em cima eu consigo ver se o meu auxiliar está no local correto ou não. Nesse momento estou visado para o prisma, exatamente no prisma, e ele me pede aqui na estação para mim medir a ré. Dá uma olhada aqui, ele fala assim, ó, observação, meça a ré. A gente está configurando a estação até agora, nesse momento. Vou apertar MSR1 aqui, ó.
Mediu a ré, ele está me dando as informações, nesse momento ele só configurou a estação. Eu vou apertar Enter agora nesse momento, que ele pede para mim apertar Enter, só que eu vou medir novamente para mim armazenar aquele ponto da ré. Para que caso eu precise fazer alguma alteração no dado bruto, eu tenho a informação da ré aqui, ó. Então eu vou apertar MSR1 novamente, porque eu vou gravar ele agora na memória da estação. E ele está me perguntando aqui, ó, você consegue ver? Grava o ponto, ponto. Quem que é o ponto lá? É o meu E0. Se fosse um ponto qualquer, seria ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, tá? Nesse ponto aqui. Qual que é a altura do prisma? 1486. Quem que é o código lá? É ré mesmo, já está aqui no jeito, vou apertar Enter, gravei as informações. Nesse momento, eu estou gravado, já está totalmente configurado a minha estação, agora sim eu posso começar a coletar os meus pontos, tá? Então qual que foi o primeiro passo? Instalar o instrumento, deixar ele nivelado. Segundo passo, configurar a estação. A gente tem que falar para a estação em que ponto que a gente está e quem que é a nossa referência. Sempre que você fizer uma alteração, sempre que você começar um trabalho, é exatamente dessa maneira. E já está configurado, agora eu poderia começar a irradiar os meus pontos. E é isso que eu vou fazer. Eu posso irradiar com prisma, posso irradiar sem prisma. Nesse momento a gente está sem auxiliar, eu posso fazer umas irradiações sem prisma. Se você não sabe o que é irradiação, se você está com dúvida aí das nomenclaturas que a gente está utilizando, a gente já falou numa aula os dicionários. A irradiação é as coletas de pontos que você precisa fazer no seu trabalho, tá? E aí vai chegar um momento que a gente vai precisar mudar a nossa estação. A gente vai ter que fazer uma Vant. E essa Vant não tem uma ordem específica de que momento que você precisa coletar essa Vant. Mas você tem que ter ela armazenada na memória dela. Como que é isso? O seu prisma tem que estar em cima da Vant, você tem que ler ela e armazenar aqui, chamando ela de ponto E2, que foi o nome que a gente deu, e dá a descrição de V, que é Vant. E aí isso daí você pode fazer agora, nesse momento, que a partir do momento que a gente configura, você já pode jogar uma Vant, ou você pode fazer no momento que você precisar jogar essa Vant exatamente. Então não tem uma ordem, você pode fazer no meio do levantamento, no começo, no final. Eu sempre faço no começo, depende muito, né, do tamanho do projeto. Às vezes eu faço no começo para mim não esquecer, porque já aconteceu de fazer todo o levantamento, vamos mudar. Aí instala o tripé lá, o bastão e tal, chegou lá, a Vant não estava na memória da sua estação, você não tem a coordenada dela, você não consegue fazer a mudança, mesma coisa que nada. Então você sempre tem que fazer a medida da Vant, e é isso mesmo que a gente vai dar início aqui. Outra coisa que eu queria alertar é que a gente planejou essa poligonal. A gente pensou, a gente vai trabalhar aqui, então a gente vai ter que fazer esse caminhamento, e nada te impede de você ter que fazer essa poligonal no meio do levantamento. Às vezes você identificou que você está levantando e tal, tem que fazer uma coleta de um ponto atrás daquela casa, você não está tendo visada, você pode jogar um ponto lá para você jogar o ponto. O que é jogar o ponto? É materializar, ir lá com um piquetinho, com um preguinho, com um pauzinho, um marco, materializar ele, fincar no chão, e aí seu auxiliar vai com o prisma lá e você coleta esse ponto que materializou. Então você coletou aquele ponto, ele tem que estar na memória. Aí você pode mudar, então pode mudar no meio do caminho, beleza? Então medir lá, posso coletar um ponto aqui, vou coletar um ponto do poste, por exemplo, ó. Vou coletar um ponto sem prisma aqui, ó, no poste. A gente vai falar mais sobre coleta de pontos, tá? Mas é só para mostrar que a gente começa a fazer os pontos irradiados aqui nesse momento, ó. Coletei 100 pontos, eu vou colocar o nome ponto 1. A altura do prisma sem prisma é sempre 0, tá bom? Eu já expliquei sobre isso. Daí eu vou escrever aqui a descrição, poste. Vou deixar aqui, ó, PO só. PO, aperto Enter. Vou coletar o próximo poste lá, ó. Visei o poste, aperto o MSR2, que é a leitura sem prisma, já deu a sequência do 2, vou apertar Enter. Vou coletar aquele outro poste ali, ó. Então eu estou irradiando nesse momento, estou fazendo a irradiação. Vou apertar MSR2. Poste 3. Agora eu vou coletar 3 divisas daquela casa ali, ó. Seria a mesma coisa se o seu auxiliar estivesse indo, ele só tem que ir lá com o prisma, tá? A gente está fazendo aqui para fazer um treininho, só para você ver a irradiação, e a gente está só no começo. A gente vai mudar as estações ainda, estamos fazendo um trabalho com a poligonal fechada, porque a gente vai fazer o caminhamento e coletando pontos ao mesmo tempo. Então, ó, eu coletei lá um ponto diferente, vou chamar aquele de DV, de divisa. Vou apertar Enter. Vou coletar a segunda divisa. Viso, meu auxiliar está lá, posso visar. Vou apertar MSR2, por exemplo, coletei o ponto da sequência, vou apertar Enter. Agora beleza, eu não tenho mais visado da minha estação. Eu não consigo enxergar lá do outro lado, não consigo enxergar aquele poste. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma Vant. E a gente já tem ela materializada lá, que é o nosso E2. Agora eu vou falar para o meu auxiliar ir lá coletar aquele ponto, que é isso que eu vou fazer. Vou pegar o prisma lá, vou jogar no ponto E2.
Auxiliar chegou, materializou o ponto E2, a gente já tinha materializado no planejamento, né? Então você vem com o prisma aqui pra gente jogar a nossa Avante. O que é jogar? Fazer a leitura desse ponto. Ajeito aqui, eu sempre sugiro, não esqueça disso, de fazer esses pontos com tripézinho, bipézinho aí, para você poder manter esses pontos sempre precisos. Você vai ver por quê. A gente vai tirar a média depois, você vai ver que isso dá diferença na precisão do seu trabalho. E aqui, ó, o que eu estou fazendo? Nivelando a bolha mediante o tripé. Ajusto ele, bolha ok, prisma visado lá para nossa estação, a bolha ok e vamos embora. A gente vai lá na estação agora, vamos coletar esse ponto como Vante 2, E2, né? E a descrição é Vante. Bora lá. Agora a gente vai fazer a medida da Vante para a gente armazenar ela aqui. Então esse momento é qualquer momento que você pode fazer a Vante, tá? No começo, no meio, no fim do levantamento, desde que você tenha ela gravada. E é isso que a gente vai fazer, vamos gravar ela. Vou usar a mira para mim visar o prisma primeiro, para ficar mais fácil. Quando eu olho na luneta aqui, eu já estou batendo o olho nele. Lembrando, essas mudanças aqui de ré, Vante, eu sempre olho primeiro o pé do prisma, tá? Eu olho o pé do prisma para mim ver se está certinho no prego, no marco. Aí eu solto aqui a vertical e subo a luneta até o prisma. Ajusto na fina, beleza. Vou fazer uma medida MSR1, porque eu tô com o prisma lá naquele momento. E ele vai me perguntar quem que é aquele ponto lá. Aquele meu ponto é exatamente o E2. Então vou mudar aqui para E2, que ele faz parte da nossa poligonal, correto? Qual que é a altura do prisma? 1486. Errei. 1486. Qual que é a descrição daquele ponto lá? É uma Vante, então eu vou colocar aqui V, beleza? Armazenei. Nesse momento, se for no final do levantamento, eu posso pegar minha estação total e ir lá. Agora eu quero te dar uma dica muito importante. Nunca, mas nunca na sua vida, você junta os tripé, coloca o tripé no ombro com a estação total aqui no lugar. Nunca. Por quê? Ela tem esse eixo aqui, ó. E se você entortar esse eixo da estação total, ou seja, do tripé, você pode morrer de aferir essa estação, porque ela sempre vai estar deslocada, porque se deslocou o eixo dela. Então ela é pesada, é uma estação, é um equipamento óptico que precisa ser aferido. E quando você junta isso daqui e coloca no ombro, ela está pendendo para o lado. Eu já vi muita gente fazendo isso, é o maior erro que existe para poder dar problema na estação. O que eu faço? Eu tiro ela, boto na caixa dela, que é uma caixa de transporte. Então se você tiver em movimento com ela, você está transportando. Então eu sempre sugiro que você coloque na caixa de volta, para você poder levar na onde for, seja numa mudança mais próxima. Porque, assim, eu gosto de usar na caixa porque quando eu for montar o tripé, eu vou ter que deixar ela em algum lugar. E aí você pode até levar ela na alça, se você quiser. Ah, vou ali pertinho, posso pegar o tripé no ombro e levar ela na alça aqui. Só que vai ter um momento que você vai ter que colocar ela em cima de algum lugar para você ajeitar o tripé. E esse lugar, às vezes, está irregular, você pode tombar ela, eu já tombei, e não é legal, tá? Então eu sempre coloco na caixa para poder transportar ela. Vou fechar aqui e vamos embora. Vamos lá para o nosso E2 agora, nesse momento. Chegou no seu ponto, no segundo ponto que você vai fazer o levantamento, você regula os pés do tripé, porque ele fica irregular aqui, e aí às vezes é ruim de você ajeitar. Eu sempre venho aqui e regulo. Só soltar as aletas aqui, ó, para regular, meço a medida do queixo de novo, fecho. Aí eu faço o mesmo esquema. Eu já fui bem didático na parte anterior, agora a gente vai ser mais ligeiro. Mas eu gostaria que você visse tudo de novo para você recapitular. Esse é o melhor treino que você pode fazer de estacionar a estação. É meio chato de fazer no começo, é meio chato de organizar, de ajeitar aqui, nivelar a bolha. E aí quando você faz esse treino que eu estou te sugerindo, pega um quarteirão aí na sua casa mesmo, aluga uma estação total e faz esse treino de fazer essa poligonal. Em cada esquina você faz uma estação para você treinar e praticar. Você pode assistir esse vídeo aqui 15 horas seguidas, mas se você não praticar, se você não executar o que eu estou te ensinando, você vai esquecer, você não vai pegar as manhas. Isso daqui tudo é prática. Posso te falar aqui um monte de vezes como que faz, mas se você não pegar para fazer, você vai esquecer. Estou estacionando aqui o meu ponto E2, sempre no ponto de mudança, a minha ré é o ponto anterior que eu estava com a minha estação, tá? Inclusive o meu prisma já está lá no lugar dele, no ponto que eu estava com a estação anteriormente. Vou abrir aqui, vou pegar a estação agora. Inclusive, uma vez, eu conheci um cara lá em Campo Grande, que ele foi fazer um teste para ser topógrafo no exército lá de Campo Grande, o exército brasileiro mesmo. E aí,
ele tinha as manhas já de trabalhar com topografia, já era topógrafo que já trabalhava há bastante tempo, as outras pessoas estavam começando ainda, então ele estava bastante confiante lá de que ele iria passar no teste. Topógrafo que já tinha as manhas, já tinha experiência, já sabia trabalhar com a estação total e tal. Então o primeiro teste foi exatamente esse, de estacionar a estação, de nivelar ela e ver se o cara tem as manhas mesmo. E ele foi lá, desmontou aqui, montou o tripé, tirou a estação total do lugar, já colocou, e aí ele todo confiante instalou rapidinho, em 2 minutos já estava nivelada, a estação já estava configurada. E aí o, sei lá quem que era, se era sargento, que era, coronel, falou assim, ó, você reprovou. Ele falou, louco, estacionei rapidinho aqui. Ele falou, mas você você deixou a caixa aberta. Ele reprovou porque ele tinha deixado a caixa da estação total aberta. E isso é uma lição aí pra gente, né? Da gente zelar pelos nossos equipamentos. Nosso equipamento é a nossa ferramenta de trabalho. Então a gente tem que cuidar delas com o maior carinho. Tem que fechar a caixa para não entrar poeira, para não entrar bicho. Tem que cuidar do equipamento, limpar ele. Fica a dica aí pra você, beleza? Acabei de colocar aqui o tripé. Você viu que eu dei uma ajeitada aqui nela também, porque tinha ficado alto. Eu sempre venho aqui e dou uma olhada também se tá na altura ok. Nesse momento, coloco o pé em cima do prego, dou uma olhada aqui no prumo óptico e eu já abro as duas pernas. Eu ponho uma como referência lá, né, apertadinha, tô no asfalto aqui. Localizo o prego. Quando você põe o pé aqui é muito mais fácil, você vê sua perna, você vê o seu pé, você já localiza. E aí eu sento as duas pernas aqui em cima do prego. O que eu faço? Eu dou uma pisada aqui, ó. Sempre tem um preguinho, sempre tem uma poeirinha, uma pedrinha, que daí pode atrapalhar. Então eu dou uma pisada aqui para dar uma fincada, mesmo que for no asfalto, mesmo que for na calçada. Eu dou uma olhada aqui, tá em cima do prego, agora eu vou nivelar essa bolha aqui nas pernas do tripé. Então eu já vou ser mais ligeiro aqui, sem ficar explicando muito que a gente já passou por essa etapa. Só pra gente ter mais agilidade. Tem que nivelar primeiro essa bolha pelo tripé, soltando as borboletas aqui, tá? E é isso que eu falo para você fazer, para você treinar. Essa é a melhor escola que você pode fazer aí, é praticar isso. Chegou aqui, ó, já tá meio centralizado na bolha. Trava bem travado. Já dá para você ver a bolha aqui, ó. Ela já está meio centralizada, já está bem na posição. O que eu vou fazer agora? Nivelar os calantes para poder nivelar essa bolha horizontal aqui agora. Então como é que eu faço? Ponho o display com a estação total virada para mim. Como é que eu sei que a estação está virada para mim? Pelo número de série. O número de série está virado para mim. Então esse display que eu tenho que alinhar com 2 calantes aqui. Nesse momento, dá uma olhada aqui. Nesse momento a bolha está um pouquinho deslocada, eu vou rotacionar os 2 calantes, como eu já te mostrei, juntos, simultaneamente. Para um lado, eu estou rodando os 2 para fora ao mesmo tempo, para rotacionar a bolha e deixar ela centralizada. Centralizou? Vou rodar ela 90 graus, vou deixar o display alinhado com esses 2 calantes do lado e vou mexer só nesse calante da frente aqui que eu não tinha mexido ainda. Que agora eu vou rotacionar para alinhar a bolha também. Alinhei a bolha. Se eu rotacionar ela 360 graus, aonde eu parar, essa bolha tem que estar nivelada e a de baixo também. Olha lá, ela está no centro e essa daqui também, ó. Essa daqui ela termina de chegar. Aí eu vou dar uma olhada aqui também se está no preguinho. Ó, não está no preguinho, eu fiz uma coisa errada, tá? Antes de nivelar a bolha, eu tenho que ver no preguinho. Eu vejo primeiro essa bolha. Travei no tripé. Eu preciso soltar aqui para mim ajustar na base nivelante o prego, ele está fora. Eu antecipei um passo. Então, nivelou o tripé aqui com essa bolha, você tem que dar uma olhada aqui para ver se não saiu. O meu tinha saído, eu não tinha visto antes. Então, eu soltei aqui embaixo e eu vou correr a estação na base nivelante para poder encostar. Chegou no prego, agora sim eu vou travar ela aqui, que ela está em cima do prego, e vou verificar novamente as minhas bolhas do calante. Vou refazer esse passo aqui porque eu fiz errado, né? E olha só para você ver como que ele dá deslocamento, ó. Ele deslocou um pouquinho, então eu vou fazer a mesma coisa. Posicionei o display com os calantes, rotacionei os 2 para fora, ó, encostei na bolha aqui, no centrinho. Vou girar 90 graus, vou mexer só nesse calante aqui da frente, ó. Rotacionei, se eu girar 360 graus ele não pode movimentar, ele tem que estar exatamente no mesmo lugar. Beleza, agora se eu olhar, tá em cima, você sempre tem que verificar, tá? Porque às vezes acaba saindo fora e é sempre bom verificar para você poder ajustar. Bom, beleza. Qual que é o próximo passo? Vou ligar a estação, já vou pegar a medida dela aqui, que eu vou precisar. Na cabeça do prego, na cabeça do tripé, 1615 é a altura da minha estação nesse momento.
Então vou ligar a estação aqui. Você pode desligar ela no meio do caminho, tá? Não tem problema nenhum. Ela entrou em modo soneca aqui em 5 minutos. O que eu vou fazer? Reconfigurar a estação. Você tem que sempre falar para ela onde que você está. Mudou de estação? Fala para ela onde você está. Botão 7, estação conhecida. Esse ponto aqui é o meu E2, então eu vou chamar o E2. Eu já tenho a coordenada dele aqui nesse momento, ó. E2. Eu tenho a coordenada dele porque eu gravei ele naquele momento, ó. Me dá as coordenadas, vou apertar Enter. Qual que é a altura do instrumento? 1615, acabei de medir aqui com a trena. Quem que é minha ré? Nesse momento eu tenho a coordenada da minha ré, então ele é XYZ, tá? Eu tenho a coordenada da minha ré porque foi o meu primeiro ponto lá, então é XYZ, não é ANG mais. Então você conseguiu ver aqui na opção da ré, XYZ. Vou apertar Enter, e aí a minha ré, quem que é a minha ré lá? É o E1, onde que eu estava estacionado, sempre onde eu estava com a estação anteriormente. Qual que é a altura do prisma? 1486, vou apertar Enter. Agora ele pede para mim medir a ré. Vou localizar ela pela mira. Viso o pé primeiro. Aí eu subo a luneta. Vou apertar MSR1 para fazer a medida. Mediu, configurou. Estou com a estação configurada nesse momento. Só que eu meço de novo a minha ré. Eu já te falei isso. E eu vou te mostrar por que eu meço de novo agora nesse momento que já tem coordenada. Dá para a gente comparar. Vou apertar MSR1. E vou chamar ali com o mesmo nome da minha ré lá, que é o E1, tá? Nesse momento, quando a gente repete o nome e já tem ele na memória, a estação vai fazer uma comparação entre as duas coordenadas. Você consegue tirar médias, consegue ver se você está errando, qual o erro que você está obtendo no seu levantamento. A altura do prisma, beleza. Aqui eu vou colocar só R de ré, que esse ponto aqui eu estou levantando é uma ré, não é estação total. E aí, olha lá. O nome do ponto já existe, ele me dá o desvio. Desvio no norte, desvio no E, desvio no Z. Estou errando 1 milímetro no norte, 3 milímetros na este, 5 milímetros na altitude. Está ótimo, esse daqui é o erro da estação total, que ela é de 2 segundos, 2 milímetros na distância. Está maravilhoso. Nesse momento, quando repete esse ponto, eu aperto o botão aqui OBS na tela para ele armazenar. Sempre que você quer armazenar, você põe OBS. Se você apertar S, que ele não vai salvar. Eu vou apertar OBS porque eu quero salvar aquele ponto. Beleza? Agora eu poderia começar, dar continuidade no meu trabalho, coletar os pontos que eu não estava conseguindo enxergar, fazer os pontos irradiados, coletar guia, coletar a frente da casa. Eu poderia jogar um ponto auxiliar se eu quisesse. O que é um ponto auxiliar? Às vezes a gente tem que coletar dentro desse banheiro aí, dessa casa, essa edificação. E eu tenho que jogar um ponto auxiliar lá dentro. O que é um ponto auxiliar? Se você assistiu a aula de poligonal, você está ligado o que é. É um ponto que a gente vai sair da nossa poligonal principal, que é o que a gente está fazendo aqui, para fazer uns pontos a mais ali dentro. Então a gente jogaria um ponto lá, iria com a nossa estação lá, dava uma ré aqui, faria uma ré aqui e faria o levantamento lá para dar continuidade. A gente saiu da nossa poligonal principal. Fez o levantamento, tudo beleza, não consegui enxergar mais, vamos pular para o ponto E3, que é isso que a gente vai fazer agora. A gente vai fazer a gravação daquele ponto. Nosso prisma vai lá, vamos armazenar ele para poder pular para o ponto E3. Nossa Avante já está no lugar lá, a gente vai mudar de estação, então a gente pode coletar o ponto de Avante primeiro, depois, a hora que você quiser, vamos lá. Ponto E3 lá, né? Então, conforme o nosso planejamento, nosso croquisinho. Ah, tá. Eu tô fazendo o trabalho aqui e não estou com o croqui na mão, mas eu sugiro que você fique com o croqui, que a gente está dando um exemplo aqui do ponto E1, E2, E3, dando o exemplo da poligonal na prática. Mas essas coletas de ponto 1, ponto 2, poste, divisa, sempre legal anotar, para você não ter dúvida no momento de você fazer o desenho, etc. Medir lá, vou apertar, visei lá, né, meu prisma, no prisma, vou apertar MSR1, vai fazer a leitura, eu vou salvar lá como ponto E3 nesse momento, ó. Ponto E3, a altura do prisma é o mesmo. E lá não é uma ré, é uma Avante. Então vamos mudar aqui a descrição de V. Gravei, ele já está na minha memória. Agora eu posso tirar a estação total daqui. Vou desrosquear ela aqui. E vamos transportar ela lá para o nosso ponto E3. Que a gente vai fazer isso. A gente vai caminhar por todos os pontos. Inclusive a gente vai estacionar no ponto E0 também. E levantar o ponto E1, que é esse é o fechamento da poligonal. A gente vai fechar ela para poder ter o ângulo de todos os pontos, para a gente poder calcular a nossa poligonal depois no software, tá? A gente vai ter essa aula extra também de cálculo de poligonal. Vamos lá para o ponto E3. Chegamos no ponto E3, vamos nivelar o tripé aqui de novo, solta as aletas, para não ficar desconfigurado, mede o queixão aí,
Lembrando que não é uma regra, tá? Você adapta como você quiser. Eu vou ajustar aqui. Aqui tá um pouco caído, um pouco para baixo aqui. E eu vou ajustar o tripé aqui. Depois eu ajeito ele quando a estação estiver aqui. Olho, tento encaixar o máximo possível com o centro aqui, com o prego já. Depois eu ajeito melhor. Vou pegar a estação aqui. Estação total ruído. Vamos fechar a caixa aqui para não ser reprovado, né? No exército brasileiro. Subo a rosca aqui, já travo. Ó, aqui ficou alto. Esse lado aqui é um pouquinho irregular, então já fica alto para mim, mesmo no tripé, ó. Tá alto, tem que ficar na ponta do pé. Desse lado aqui nesse terreno, aqui já fica certo. Então você tem que pensar nisso. Às vezes o terreno é pirambeira, tem que ajeitar aí do jeito que você achar melhor, do jeito que for bom para você. Primeiro eu vou travar um pé, mesmo que seja no asfalto, trava aí para não ter problema de pedrinha, essas coisas. Põe o meu pé em cima da referência, solto as duas pernas aqui, ó, já vi o meu pé, já tô vendo o preguinho. Aí eu vou ver se eu não tô jogando fora ali também, né? Eu vou fazer diferente, ó. Aqui tá muito perto da calçada, muito perto da guia. E eu tava instalando o tripé aqui, ó. É muito perigoso, porque às vezes escorrega, já cai e a estação já vai pro chão, já vai pro pau. Eu vou deixar esse ponto aqui como meu ponto de referência, ó. Já finquei aí, deixei ele aí. Agora eu vou destravar essas duas pernas aqui. Deixa aquele ponto de referência. Meu pé em cima do prego. Já localizei meu pé. Já localizei o prego. Vou sentar os dois pés aqui. Beleza. Primeira coisa, nivelar a bolha. A bolha está bem deslocada porque o terreno está bem deslocado também. Então eu vou medir aqui para que fique bom para mim em todos os sentidos. Se eu tiver que rotacionar a estação, né? Se eu tiver que rodar ela para um lado, rodar para o outro. Aqui tá até bom ainda. Qualquer coisa era só manipular o tripé aqui. Deixar ele descer um pouquinho se estivesse muito alto. Ó, já travei, a bolha já está no lugar. Vamos ver se não ficou alto, ficou bom, ó. Tá em todos os terrenos, inclusive aqui que é mais baixo, aqui ficou mais alto, ó. Mas não tem problema ficar um pouquinho na ponta do pé, ó. Pouquinha coisa, tá bom? É melhor do que ficar baixado. Então, nivelei aqui, vamos para aquele passo que eu tinha falado para você. Tem que verificar aqui, porque sempre sai, ó. Saiu um pouquinho do prego. Se eu olhar aqui, saiu um pouquinho. Vou soltar a nossa rosca aqui, vou correr a base nivelante em cima aqui para localizar o prego. Lembrando, a base nivelante da estação não pode sair da base do tripé, que senão pode dar problema na aferição, no seu desempenho aí, na precisão. Já ajustei aqui, que eu vou fazer agora, nivelar os calantes. Posso escolher qualquer calante que eu quiser para alinhar o display. Alinhou aqui, vou olhar a bolha aqui em cima, rodar os calantes simultaneamente. Estou rodando para dentro nesse momento. Chegou no centro, rodo ela 90 graus e mexo no calante que eu não tinha mexido ainda. Já está legal, posso rodar ela 360 graus, ela tem que estar no lugar aqui dela. A bolinha redonda aqui também, isso tem que estar no lugar. Já vou pegar a altura da estação total nesse momento. O processo é sempre o mesmo. O legal é você não esquecer dos passos. Você não esquecer da ordem aqui, 1640. Na verdade não tem ordem, mas o que importa é a estação está no tripé, no prego, visada no prego e toda nivelada com a altura correta, tá? Então, nivelei aqui, já tá beleza. Vem dar uma olhada, vamos reconfigurar ela aqui agora, porque a gente tem que falar para a estação que ponto que a gente tá. Vou ligar ela aqui. Ela entra em modo soneca depois de 5 minutos para não descarregar a bateria. Tem que apertar aqui para ela ligar de novo. Então, como é que eu reconfiguro? Vou apertar o botão 7. Estação conhecida, porque eu tenho conhecimento desse ponto aqui, que é o nosso E3. Vou apertar Enter. Estação total, quem que é? E3. Estou no nosso ponto E3 aqui. Vou apertar Enter, já vai buscar as coordenadas dela. Vou apertar Enter. Qual que é a altura da estação? 1640. Acabei de medir aqui com a minha trena. Minha ré, eu tenho coordenada dela? Tenho coordenada dela, eu tenho conhecimento dela, tá gravado aqui dentro. Então é XYZ. Se eu não tivesse era ANG, tá? Então eu vou apertar Enter. Vou chamar aqui o E2. E2. Vou apertar Enter. Lembrando, a sua ré é sempre o ponto anterior que você estava com a estação, tá bom? Para poder dar sequência aí e fazer uma poligonal fechada. Vou apertar Enter aqui. Ele pergunta qual que é a altura do prisma. Se tivesse alterado, se ele iria colocar. Vou apertar Enter e agora ele pede para mim medir a minha ré. Vou soltar aqui a horizontal e vou mirar. Primeiramente com a mira da estação aqui, para mim poder encostar o olho aqui e ver o pé do tripé. Vê se você consegue ver o pé do bastão aqui para você ter noção de como que é. Olha
Ela tá bem no pezinho do tripé. Agora eu solto aqui a vertical, ó, e eu subo ele retinho, porque eu já consigo ver se o meu auxiliar instalou certo ou não. E aí eu vou, visou o prisma, MSR1, tá medindo, já deu a medida, ele configurou a estação, vou apertar Enter. Mas eu vou medir de novo o E2 pra gente tirar a média e ver se a gente tá errando. Se a gente errou, a gente tem que tentar identificar o que aconteceu. Se errou no levantamento da poligonal, se errou nos pontos de apoio, errou nos outros pontos também. Então eu vou medir ele de novo. E eu vou repetir o nome lá, que é o ponto E2, para me armazenar aqui. Nesse momento ele é uma ré, vou mudar a descrição, vou apertar Enter, ó. Então ele já, olha só, na norte, na este, isso vai somando, né, esses erros se você estiver errando. Norte e este está maravilhoso, 4 mm, 1 mm, estou errando 17 mm, ou seja, 1,7 centímetros na altitude. Eu estou errando, pode ser na medida da trena, pode ser na leitura da trena no marcador, eu posso estar errando na altura do meu bastão lá, eu medi ele, pode ser que eu tenha errado isso, né? Então você consegue identificar que você está tendo um errinho ali, 1 centímetro, pô, não é nada quase, depende da obra que você está trabalhando. Obra mecânica é muito, obra civil, obra de terraplanagem tá legal, obra civil depende também, né? Mas georreferenciamento, essas coisas tá de boa, tá bom? Tem que analisar se é ruim para sua obra ou não, você tem que analisar, tem que refazer? Não sei, depende da obra, depende do que você está fazendo, depende se tem muita precisão, se não tem, tá bom? Quando é obra de terraplanagem, obra aí que não tem tanta precisão, beleza, tá ótimo. Não dá nem 2 centímetros de erro, né? Ó, eu vou apertar o OBS então, para mim armazenar esse ponto. E aí eu poderia, aqui eu estou configurado, eu poderia dar continuidade no meu levantamento. Coletar os pontos, dar continuidade na irradiação, dar continuidade no meu levantamento, coletar os pontos, saída d'água, guia, poste. Estou dando o caminhamento com a minha poligonal para a gente poder ir coletando os pontos simultaneamente, tá? E esses pontos de apoio servem exatamente para a gente ter mais visão, mais alcance, porque esses equipamentos são óticos. A gente precisa ter visada para o nosso prisma. Se a gente não tem que fazer essas mudanças que a gente está fazendo. Agora eu vou movimentar o meu prisma lá para minha Avante, que é o ponto E0. Vou medir ele, chamar ele de E0, armazenar e tal. E aí eu vou pegar a estação e estacionar no E0. Fazer uma ré aqui no E3, jogar uma Avante no E1, que aí sim a gente fecha a nossa poligonal. Vou pegar o prisma lá, vamos lá que está quase finalizando. A Avante já está posicionada, quero mudar de estação, vou medir ela. Vou primeiro mirar, né? Passo a passo aqui, galera. Não tem erro, galera. A sequência é exatamente a mesma. Você só tem que se atentar muito a esses pontos de alteração. Base rover, eu ia falar. Ré, Avantes, tem que sempre estar preciso com o tripézinho para não ter erro. Vou medir lá como E0, eu já tenho o E0 aqui, a gente já pode ver até mais ou menos o fechamento, ó. Eu já tenho o E0, vou medir ele como E0 aqui nesse momento. A altura do prisma é a mesma e ele é uma Avante agora nesse momento. Vou apertar Enter, olha lá, ele já me deu exatamente o erro do caminhamento. Olha como que por mais que a gente esteja usando tripé, por mais que a gente esteja tomando cuidado, a área é pequena, a gente acaba errando ainda um pouquinho. 20 mm, que é 2 centímetros, e 13 mm na norte, 20 mm na este, e a altitude acabou arredondando aqui, acabou distribuindo esse erro. Então a gente... Você vê, por mais que a gente esteja usando tripé, bipé, essas coisas, tomando maior cuidado, a gente acaba errando. Tem um erro da estação, normal, mas sempre tem algum errinho humano mesmo, nosso, né? E aí agora você imagina quando você tá com o auxiliar lá, às vezes ele tremendo, às vezes pegando um ponto diferente, sempre é bom utilizar o tripézinho. Medir lá, vou apertar o OBS, que agora, para mim fazer o fechamento, o que eu tenho que fazer? Pegar a estação, ir lá pro ponto E0, estacionar ele lá, dar uma ré aqui no E3, jogar uma Avante no E1, que aí sim a gente consegue calcular essa poligonal no software de topografia. E a gente consegue ver o tanto que a gente errou, a gente consegue ver na onde que a gente errou, se a gente errou ou não, a gente consegue ver se passou no teste de Chi quadrado, que é exatamente uma fórmula para avaliar o seu desempenho no caminhamento. Essa é uma poligonal fechada que a gente está dando um exemplo bem simples aqui. É claro que esse terreno especificamente não precisaria de uma poligonal fechada, porque ele é aberto, né? A gente tem visada para todos os pontos, a gente consegue, de 2 pontos a gente faz tudo isso aqui, mas a gente está exercitando, e é isso que eu sugiro, que você faça esse exercício de mudanças de estação, que é isso que dá o desenvolvimento para a pessoa, que é trabalhar com tranquilidade, trabalhar com precisão, se atentando aos pontos, que é isso que você vai fazer na rotina de trabalho com estação total. Coleta de pontos é apertar botão, mas a técnica, né, o desempenho, assim, a qualidade do trabalho é do profissional. Então você tem que prestar atenção nisso. Mesma coisa, galera, como o terreno estava irregular, as pernas ficam ainda mais irregulares, né? Então a gente vai ajustar aqui eles novamente, a altura do queixo aqui no meu caso, você vai adaptar aí do jeito que você quiser.
Aproximo a vazão aqui o mais próximo possível. A rotina é a mesma, mas a prática vai melhorando cada vez mais. Ajustou ela centradinha na base nivelante aqui do tripé. Vou adotar esse ponto aqui como minha referência. Ó, tá vendo como tá deslocado, né? A gente ajusta isso na bolha. Põe o pé em cima do prego. Dou uma olhada no prumo óptico. Solta os dois pés aqui de trás. Achei o prego. Põe exatamente em cima. Dou uma pisadela. Se fosse terreno mais mole, eu finco mesmo. Tem que dar uma pisada aí para ficar legal. Ajustou, agora vamos ajustar a bolha mediante os tripés aqui, ó, soltando as borboletas, segurando aqui com os 4 dedos e o dedão aqui em cima, tá? Não sei se eu falei isso para você. Aí você vai controlando. Chegou, firmou aqui, ó. 4 dedos e o dedão aqui você vai ajustando para cima e para baixo, ó. Em todos os pés, ó. Bolha nivelada. Você tem que agora centrar agora o display, alinhar com os 2 calantes. Vamos movimentar os dois de uma vez para fora, agora um pouquinho para dentro. Para centralizar a bolha. Passou. É bem preciso, galera. Você vai mexendo um pouquinho, ela vai passar. Vou rotacionar 90 graus. E vou alinhar ela aqui. Beleza. Ela entrou em modo soneca. Vou dar partida nela aqui. Ou desligou. Não tem problema. Vamos ligar ela de novo. Apertei, pressionei muito. Já vou pegar a altura dela aqui, ó. Não tem problema desligar, se acabar a bateria, não tem problema nenhum, tá? 1598. 1597. Aqui como é o olho aqui, né, e a trena, isso pode dar diferença na altura às vezes. 1598, foi isso, né, que eu falei? 1597? É, 97. Qualquer coisa a gente confere de novo. Então, ó, liguei a estação, vou configurar ela nesse momento. Deixa eu mudar aqui um pouquinho para você. Opção 7, estação conhecida. Esse cara aqui é o meu E0, o nosso E0, né? Desenvolvemos, planejamos ele. Aperto o Enter, já busca as coordenadas. Altura do instrumento, 1597. Aperto o Enter. Aqui é minha ré. Minha ré é o E3, eu tenho coordenada dele, então é XYZ. Aperta Enter. Vou mudar aqui vou chamar o nome do meu E3 lá, que foi o ponto que eu coletei, como ré, né? Nossa ré, sempre o ponto anterior. Nosso prisma já está lá no lugar. Vou apertar Enter. Altura do prisma, 1486, tá certo? Visa ré. Vamos localizar ela aqui pela mira. Bato o olho aqui, já localizei. Visa o pé primeiro. Sobe a luneta. Trava horizontal, trava vertical, os dois, aperta MSR1. Aqui eu sempre deixo travado, quando eu tô fora dela visado, deixo os dois travados, para não ter perigo de sair fora. Mediu, apertou Enter, eu podia começar o levantamento, mas eu sempre meço a nossa ré, sempre meço apertando MSR1 novamente para gravar, para a gente ver a diferença aqui e ter as informações na memória dela. Chamo de E3 e aqui nesse momento é a minha ré, já consigo verificar exatamente a diferença. A gente está errando, ó, 33 milímetros na norte, ali na este. Deve estar um pouquinho deslocado, alguma coisa assim. Depende do trabalho, tá bom, depende do trabalho, tá ruim. Para mim tá bom. Na maioria dos meus trabalhos, errar 3 centímetros é irrisório às vezes, tá bom? Então vai depender aí muito do que você está trabalhando. Vou apertar o OBS, agora poderia dar continuidade no meu trabalho. Aquela coisa lá, estamos trabalhando, perdeu a visada, muda de estação. Vai para sua ponta da Vante para você dar continuidade. Agora eu vou jogar uma Vante no E1, que aí sim eu fecho minha poligonal. Eu vim, ó, eu parti lá do E1, dei uma ré no E0. Aí fiz todo o caminhamento, estou estacionado no E0, que foi a minha primeira ré. E aí eu vou dar uma Vante no E1. Agora eu tenho o ângulo de todos os nossos pontos aí para a gente poder calcular a nossa poligonal. Vamos fazer isso agora então. Acabei de colocar a Vante lá, nosso último ponto para a gente finalizar a poligonal. O caminhamento é esse, acabei de explicar para você, mas a gente vai fechar e vai dar um errinho aqui que a gente teve no E1, mas o erro mesmo da poligonal em si, dos pontos que a gente fez, a gente consegue ver no software, calculando a poligonal, tá bom? Vou mirar, vou visar primeiro o pé, aí eu subo, tudo isso para obter o máximo de precisão. Vou apertar MSR1 para a gente coletar, vem cá ver as informações. E1, vou chamar o ponto de E1 lá, né?
e ele no caso é a minha Avante agora nesse momento. Vou apertar Enter, ó. Olha lá que louco, né? A gente chegou aqui nesse ponto com um erro do E3, mas no E1 a gente zerou na Norte, teve 15 milímetros de erro na Este, e no Z a gente teve 12 milímetros. Pode ser que a gente tenha errado um pouquinho nesse traçado aqui, mas que acabou compensando depois. Então o software que vai nos dar exatamente o relatório do cálculo de poligonal para a gente avaliar. Fechamos assim nossa poligonal na prática, e todo esse processo é coletando pontos no meio do caminho, tá bom? Nada acontece se você só fazer a poligonal. Se você fizer só a poligonal, beleza, você consegue ver o erro, mas se você não coletou pontos, nada adiantou muito a poligonal não. Porque mesmo quando você for voltar para fazer o seu trabalho, você tem que passar pela poligonal de novo. Se você errou em alguma coisa, você tem que avaliar. Então, quando você for caminhando, você tem que ir coletando. E agora, a gente fechou a nossa poligonal, mas mesmo assim, você pode ir coletando pontos em outros lugares, mudando, fazendo auxiliares, para dar continuidade e concluir o seu trabalho. Concluir mediante o objetivo. Beleza? Esse é só o começo, estamos no comecinho das aulas do curso avançado, tem muita coisa ainda pra gente ver. Tamo junto!